Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecado, a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: por que estáis pensando assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega o teu leito e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama, vai para a tua casa. O paralítico então se levantou, carregando seu leito, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar. Bem, o evangelho de hoje é Marcos, já falei. Início do tempo ordinário, início do tempo comum. O evangelho é Marcos, durante a semana. Mas como esse ano também é dele, vai ser lido também no domingo. Esse evangelho, ele é bem claro, porque ele tira muita dúvida. Seria bom a gente prestar bem atenção nos evangelhos, né? E procurar fazer um estudo. Comparar os evangelhos, para ver, né? Comparar, por exemplo, Marcos, Mateus e Lucas, que são muito parecidos. Seria bom comparar. João é um pouco diferente, embora a tendência hoje é aproximar João desses 3. Mas Mateus, Marcos e Lucas é muito parecido. Esse relato aqui tem em Mateus. Leia lá, para ver se é tudo igual. Alguns dias depois, estamos no início do evangelho de Marcos, Jesus entra de novo em Cafarnaum. Eu já disse, você que está em casa já está cansado de saber, Cafarnaum é a cidade de Pedro. Recorde lá que ele chamou Pedro e André, Tiago e João. Estavam lá, né, com a rede, eram pescadores, não, o Senhor chamou. Eles deixaram tudo. Diz o evangelho de Marcos que Pedro e André deixaram tudo, e que Tiago e João deixaram a rede e o pai. Então Jesus estava em Cafarnaum, sai e retornou a Cafarnaum, para situar o evangelho. Entrando em Cafarnaum, como era de se esperar, se espalhou a notícia de que ele estava lá. E ele já tinha começado a fazer os milagres. A fama dele estava se espalhando. Não tinha nem o WhatsApp, nem Facebook, nem YouTube, não tinha nem Telegram, né? Mas a fama se espalhou. Imagine hoje, né? Como é que teria sido? Se espalhou a fama, a notícia de que ele estava em casa. Em casa de quem? Em casa de Pedro. Ele ficava na casa do Pedro, Simeão, né?
E quando se espalha a notícia, se reúne muita gente ali na porta da casa. Como é, né? Vai um padre aí no interior que não tem missa, o pessoal vai. Um missionário fica numa casa, aí o pessoal se reúne. Ainda mais Jesus, que ele estava com a fama já de curar. E o povo vinha para ser curado, não era para outra coisa não. Como hoje, pouca gente vem se confessar, mas cura corre. Infelizmente, né? A confissão é muito mais importante, ele vai dizer isso hoje. Eu gosto muito desse evangelho, é por isso. Nosso Senhor vai colocar a coisa no lugar. Ele vai dizer: olha, você que está me escutando aqui em casa, o mais importante é o perdão dos pecados, não é a cura física. É esse evangelho aqui. Quer ver? Então se reuniu ali muitas pessoas. Diz o evangelho que não havia lugar, nem diante da porta, estava lotado. Se tivesse Covid, eu não sei como ia fazer. O governo impedia de entrar. Ainda bem que não tinha Covid, né? Senão estava lá. As máscaras, o gel, sei lá o que, né? Aqui diz então que tinha muita gente diante da porta. O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava curando naquele momento? Não. Se fosse hoje, Senhor, tem uma pessoa morrendo de Covid, ele vai lá e diz: teus pecados estão perdoados. Ele não ia curar na hora não. É o que está escrito aqui, não estou inventando não. E se tiver fé, e aqui tem uma coisa muito importante, versículo 5, quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: se não tiver fé, não tem nem perdão, nem cura, nem nada. Tem gente que passa a vida toda pedindo coisa, não tem fé. Se não tem fé, não alcança a graça. Esse pessoal que vem confessar, se não tem fé, não tem perdão. Vai voltar para casa sem ser perdoado. Se não tiver fé, né? Vendo a fé daqueles homens lá que levaram o paralítico, Jesus fala ao paralítico: teus pecados estão perdoados. Não curou, para dizer que o mais importante é o perdão. Eu passo meses e meses aqui esperando o pessoal para confessar. Vem um, vem dois. Se trouxerem um padre lá do sul do país para fazer uma missa de cura, vem 1 milhão para o aterro. Não é não? É ou não é? O que é mais importante, a cura do aterro ou a confissão? Aqui está dizendo que é a confissão. E por que vai 1 milhão para lá? Perguntar a mim não. Porque não entendem. Não entendem que o mais importante é a confissão. Mas não vem 1 milhão se confessar aqui, não, senão eu vou morrer, né? Chegar 1 milhão de pessoas para se confessar aqui, também assim é demais, né? Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: filho, e chama de filho. Jesus quer ter uma intimidade conosco, né? Os teus pecados estão perdoados. Aí todo mundo ficou olhando um para a cara do outro. Ninguém quer negócio de perdão não, a gente quer a cura. E Jesus sabia que eles queriam a cura. Aí ele vai adiante. Alguns doutores da lei que estavam ali sentados, esses doutores eram os fariseus, que depois vão condenar Nosso Senhor. Eram as autoridades da igreja da época. Eles que mandavam na igreja. Tem gente de dentro da igreja que persegue nós. Persiga, tanto faz. Se você está na verdade, estou nem aí. Gente dentro da igreja deles perseguia Nosso Senhor. As autoridades, os grandes. Esses fariseus aqui, que eles chamam de mestre da lei, doutor da lei, vão condenar ele daí a 3 anos. Crucificar. Alguns doutores da lei estavam ali sentados. Estavam tudo sentados olhando o que ele ia fazer. Tem gente assim, fica só olhando o que a gente vai fazer para pegar em alguma coisa.
E dentro da igreja, viu? E esses doutores ficavam pensando, segundo o Evangelho, quem é esse homem aí que está perdoando pecado? Começaram a julgar e a condenar Nosso Senhor. Que história é essa de perdoar pecado que ele está falando? Quem é que pode perdoar pecado? Não é só Deus, não? Como é que esse homem está dizendo que está perdoando os pecados desse paralítico? Só que o bicho não tinha nem coragem de falar, ficava só pensando. Quer dizer, eles julgaram e condenaram Nosso Senhor. Quem é esse homem? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecado, não, só Deus. O problema é que Jesus sabe de tudo. Enquanto eles estavam pensando dentro de si, no coração, Jesus sabia o que eles estavam pensando. Jesus percebeu o que eles estavam pensando no coração e disse: eles estavam pensando só no coração. Então cuidado quando você pensar as coisas, porque pelo zóio, falar assim bem cearense, pelo zóio a gente vê o que a pessoa está pensando. Então Jesus sabia o que aqueles homens estavam julgando ele de blasfêmia, porque só quem perdoa pecado é Deus. Certamente, eles estavam certos, só Deus perdoa pecado, portanto Jesus é Deus. E eles não queriam entender. E o Senhor disse para eles: por que é que vocês estão pensando assim no coração de vocês? Por que vocês estão me julgando? Por que é que vocês estão me julgando? Vocês aí, fariseu, por que é? Aí vai dizer uma frase que eu acho que a maioria de vocês não entende. Aí o Senhor vai perguntar para eles, e eu vou perguntar para vocês, e eu quero escutar uma resposta. Então eles ficaram pensando no coração deles, condenando Nosso Senhor. Quem é esse sujeito aí que está perdoando pecado? Aí Jesus olha para ele e diz: nos olhe. O que é mais fácil? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? Eu estou perguntando para vocês, você que está em casa. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer levanta e anda? Me digam, o que é mais fácil? Por quê? Eu quero escutar alto. Por que é mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados? E vocês responderam, vocês sabem fazer isso aí. A pergunta é essa, que foi a pergunta que Nosso Senhor fez aos fariseus. Vocês que estão, Jesus dizendo para eles, vocês que estão me acusando de perdoar pecado, o que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta e anda? Vocês disseram, os teus pecados estão perdoados. Realmente é mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados. Por que que é? Aí fica tudo calado. Se você disser, quando eu digo na confissão, teus pecados estão perdoados, eu tenho que provar alguma coisa? Eu tenho que provar que os pecados estão perdoados? Tem ou não? Não. Alguém vai ver os pecados saindo da pessoa? Os pecados ficam pulando pelas orelhas, Não. É um ato de fé. Quando o Pai diz os teus pecados estão perdoados, pronto. Agora, se eu disser levanta-te e anda, eu tenho que provar? Tenho que curar. Então é mais fácil dizer o quê? Teus pecados estão perdoados. Porque se eu disser tu está curado, eu tenho que curar. O sujeito tem que se levantar e ir embora. É mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados. É mais difícil dizer tu estás curado, porque tu tem que provar. Mas, e continua Nosso Senhor, para provar que eu tenho poder de perdoar o pecado, levanta, miserável, vai para a tua casa. E o homem se levantou. Então, vê se você entende, porque é muito sutil. Ele curou o homem para mostrar que ele tem poder de perdoar os pecados. Então a cura é só para demonstrar que ele é Deus. E o que o mais importante é perdoar os pecados. Eu vou retomar a história, que é muito importante. E muita gente lê e não entende. Então trouxeram o homem paralítico. Todo mundo queria que ele fosse curado.
Nosso Senhor não curou. Olhou para ele e disse: teus pecados estão perdoados. Multidão, desceram o homem. Aí os fariseus, os entendidos, julgaram Nosso Senhor dentro deles. E Nosso Senhor sabe de tudo. Que é bom não ficar pensando mal dos outros, não. Aí Nosso Senhor disse: por que vocês estão me julgando, vocês? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados ou levantar? É mais fácil dizer teus pecados. Pois bem, para provar que eu tenho o poder de perdoar, levanta, pode ir para casa. Curou o sujeito. Então a cura física é um sinal do perdão. E é para dizer que ele é Deus. Se eu perguntasse, agora vocês já entenderam, mas se eu perguntasse no início da missa, o que é que esse evangelho fala? Todo mundo ia dizer: cura. Não é de cura, não. A cura aqui não é a coisa mais importante. Se eu perguntasse no início da missa, esse evangelho está falando de quê? Cura. Não, está falando duas coisas: Jesus é Deus e ele perdoa os pecados. O centro do evangelho é esse, a mensagem central é essa. Que 80%, agora vocês estão entendidos, mas a maioria não entende, não. A maioria que lê esse evangelho vai dizer: Nosso Senhor curou o paralítico. Aí eu disse: você está errado. Ele curou para mostrar que ele é Deus e que ele tira os pecados. A cura não é o mais importante nesse evangelho. Então, esse evangelho coloca a cura no lugar da cura. E então, vocês, não estou dizendo vocês não, as pessoas que vêm para a igreja só para ser curado do físico, lê esse evangelho todo dia. Porque é mais importante a confissão. Não estou dizendo que Nosso Senhor não cura. Cura, ele curou. Não estou dizendo que a cura física não seja importante. Não estou dizendo, mas essa doença aí, embora ele não vai curar todo mundo. O mais importante é a gente se preparar para a morte. Todo dia eu me preparo para morrer. Com confissão. Não é que eu vou fazer coisa, eu tenho que seguir o protocolo, aqui a gente segue bem direitinho. Mas nem todo mundo vai ser curado, não. Quando chegar a hora, chegou. Se a gente seguir tudo direitinho, sem provocar Deus nem nada, vamos nos preparar. Com o quê? Com a confissão, com a missa, com a adoração, com a oração. Isso é mais importante. Isso é muito mais importante. E se Deus quiser, ele cura também o físico. Mas a cura física não é a parte mais importante. Jesus veio curar todo mundo. Veio não, esse não é o Jesus não, do evangelho não. Ele veio perdoar os pecados de todo mundo. E de quem se arrepende, que se não se arrepender não perdoa não. Ficou claro o evangelho ou não? Porra, agora explique para os outros, Se alguém disser que esse evangelho só fala de cura, eu vou dizer, não. Aí você explica, não vai dizer que foi o padre que... Diga que foi o padre que explicou, mas você explica também. O que é mais fácil dizer ao paralítico que os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta, pega o teu leito e anda? Estou lendo aqui. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, eu te ordeno: levanta, pega teu leito e vai para a tua casa. Então, ele cura para demonstrar que ele é Deus, só por isso. O paralítico então se levantou e, carregando o seu leito, saiu diante de todos. Ele não tinha que demonstrar o perdão, como o padre sentado acolá, na hora que eu digo: eu te absolvo todos os teus pecados e faço sinal da cruz, ninguém vê nada. Eu não tenho que demonstrar, é um ato de fé. Mas quando eles viram que o homem se levantou, aí todo mundo ficou assustado. Então, ele curou aquele homem para provar que ele tem poder. Como a novena não, essa oração que nós estamos fazendo aqui no final da missa,
Que muita gente está conseguindo a graça. Às vezes é uma graça quase impossível, né, de conseguir um emprego nos dias de hoje. Muita gente está conseguindo. Pela fé, a fé foi falada aqui. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Certamente não. Mas só aqui eu volto a dizer, se aquele povo que estava lá voltou à casa dele só pensando na cura, não entendeu nada. Porque o que nosso Senhor está dizendo é que eu sou Deus e eu perdoo os pecados. Esse evangelho fala disso. Leitura inicial, não vou falar muito mais, porque fica demorado, né? É da carta aos Hebreus, que está sendo lida aqui. Esse ano é o ano ímpar. 2021 é ímpar. O ano ímpar, a primeira leitura tem uma sequência. E o ano par, 2022, 2020, ano passado, tem outra sequência. É diferente. O evangelho é um mês, no ano todo, mas a primeira leitura é diferente. E o salmo também, pode prestar atenção. No ano ímpar, começa com Hebreus, essa carta aqui, tá? Ele fala também da fé, e que Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. Isso está no livro do Gênesis, ainda é uma lei para os judeus fundamentalistas, chamados ortodoxos, são aqueles que seguem ao pé da letra a lei do antigo Israel. Eles seguem ainda isso aqui. Essa carta é dirigida a eles, mas para mostrar que existe agora um outro repouso, que o repouso agora é a ressurreição de Cristo, não é mais aquele Deus que repousou no sétimo dia, não. O sétimo dia para eles é o dia de sábado. Dia de sábado eles não fazem nada, eu já expliquei, sexta-feira à noite. Hoje, agora já é sábado para eles, até sábado à noite. E eles então, de hoje até amanhã à noite, não fazem nada, não pode fazer nada. Na verdade fazem, né? Que Jesus mostrou a hipocrisia deles. Porque eles criticavam Jesus quando Jesus curava no dia de sábado, por causa dessa lei, mas eles, se o animal deles caísse dentro de um poço, eles tiravam para não morrer. Então Jesus disse: se vocês tiram o animal de vocês, por que eu não posso curar? Então, na verdade é hipocrisia. E depois Deus não descansa. Nosso Senhor vai falar. Deus trabalha sempre, não é que Deus tira férias, né? Quem está precisando de férias sou eu, né? Estou meio cansado. Mas Deus não tem férias. Nem Deus se aposenta, né? Tá certo? Mas ele fala desse repouso que os judeus ainda hoje seguem, os judeus ortodoxos. Nesse dia de sábado, quando eles dizem que Deus repousa, que Deus repousou e que nesse dia ninguém pode fazer nada. É uma leitura fundamentalista. Nós temos que ter cuidado com essa leitura fundamentalista. Tem alguma igreja hoje dos crentes que segue essa leitura do sábado? Sim ou não? Qual é? A adventista do sétimo dia segue isso aqui ao pé da letra. Os mormons. Para eles Jesus não é Deus. E eles seguem isso aqui. No dia de sábado não fazem nada. Os bichinhos, coitados, estão no Antigo Testamento ainda. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima.